Boa tarde, Porto! Meu caro Pedro Passos Coelho, Primeiro-Ministro e Presidente do PSD, meu caro José Pedro Aguiar Branco, cabeça de lista pelo Porto, meu caro Luís Pedro Mota Soares, número 1 do CDS pela lista do Porto, minhas amigas e meus amigos. Primeiro sinal de diferença. Vieram muitos e não precisámos de andar a espalhar cadeiras para que o espaço para as cadeiras esgotasse convenientemente o que sobrava para as pessoas. Meus amigos, deixem-me dar uma palavra nesta terra de liberdade e de trabalho que é a cidade do Porto, precisamente sobre a liberdade. Lembrando a voz dos católicos para um país mais justo e mais livre, o Bispo do Porto, Dom António Ferreira Gomes. Lembrando o jovem deputado do Porto que fundou a ala liberal para um país mais europeu e mais desenvolvido, Francisco Sá Carneiro. E lembrando que foi nesta cidade, do Porto que o CDS teve a sua prova de vida debaixo de fogo, quando quiseram não cercar o nosso Congresso, mas eliminar a existência do CDS. E cá estamos. É isso mesmo. Viva a liberdade! E eu começo pela liberdade porque vos quero dizer uma coisa. O pior que os socialistas nos deixaram, para além do resgate, da troika, do memorando e da recessão, foi um protetorado. Nesse sentido, a dependência extrema dos credores diminuiu severamente a liberdade de Portugal enquanto nação e a sua credibilidade internacional enquanto Estado. Em 2015, o resgate terminou. A troika já saiu. O FMI encerrou o escritório no nosso país. A recessão foi vencida. Portugal recuperou a sua credibilidade e a sua liberdade enquanto nação. Primeira pergunta. Votaremos em quem nos libertou da troika ou votaremos em quem irresponsavelmente nos entregou nas mãos da troika? Em nome da liberdade de Portugal, o voto certo é na coligação. Queria também lembrar-lhes, aqui no Porto, aquilo que os portugueses conseguiram para resolver com sacrifícios, não raro com sofrimento, o problema que os socialistas deixaram. Terminamos o programa com a troika no primeiro momento possível. Não precisámos de segundo resgate. Não pedimos mais tempo. Não pedimos mais dinheiro. Não tivemos programa cautelar. Teremos pela primeira vez o déficit abaixo de 3% desde que entramos na moeda única e pelo primeiro ano a dívida a descer à volta de 5 pontos em 2015. Foi isso que todos os portugueses, e não apenas os que apoiam o governo, conseguiram. Mas uma coisa sabemos, nunca foi esse o caminho defendido pelas oposições. Houve quem acreditasse que Portugal era capaz. Houve quem não acreditasse nos portugueses e na sua capacidade. E por isso vos faço uma segunda pergunta. Respeitamos
os sacrifícios que os portugueses fizeram e aproveitamos o bom momento da economia, ou votamos em quem nunca acreditou que Portugal era capaz, nunca pediu desculpa pelo resgate, nem agradeceu aos portugueses aquilo que eles fizeram pelo país. Minhas amigas e meus amigos, minhas amigas e meus amigos, o que conseguimos do lado da economia é tão ou mais importante do que aquilo que conseguimos do lado das finanças públicas. Portugal tem hoje o melhor momento de confiança dos consumidores na sua economia nos últimos 14 anos. Portugal tem hoje o melhor momento de confiança dos seus empresários na economia dos últimos 8 anos. Se temos muito mais confiança na economia, porque é que havemos de arranjar um sério problema de instabilidade política que pode afetar o crescimento económico? Portugal tem hoje mais crescimento do que a média europeia. E se houver uma decisão de bom senso no próximo domingo, crescerá ainda mais. Portugal tem a criação de emprego a subir, felizmente. E a criação de emprego em Portugal é até a uma velocidade 2 vezes superior à da média europeia. Soubemos ontem, perante o silêncio absoluto das oposições. Portugal tem as exportações a baterem recordes todos os anos. E todos os anos alguns pessimistas de serviço diziam que Portugal já não era capaz de exportar mais. E eu pergunto-vos aqui no Porto, somos ou não somos gente de trabalho, gente de inovação, gente empreendedora, gente que quer subir na vida pelo seu mérito? Temos o investimento a melhorar consideravelmente desde que o IRC começou a descer. Isso dá-vos, aliás, uma imagem da lucidez de alguma oposição. A descida do IRC fez subir o investimento. A subida do investimento fez subir o emprego. Primeira medida dos socialistas, acabar com a descida do IRC. Estamos conversados. E ficámos também ontem a saber, com gosto, com orgulho, porque nós nunca negamos os factos da recessão e por isso estranhamos quando outros negam os factos da retoma. São criados em Portugal, em 2015, 3 vezes mais empresas novas do que aquelas que encerram. E é isso que é importante, que as que abrem sejam mais do que as que fecham. E neste momento, as que abrem são muito mais do que aquelas que fecham. Pergunto-vos, votamos em quem deu a volta à economia e é capaz de gerar confiança, ou votamos em quem volta a disparar o déficit, volta a não controlar a dívida e, ainda por cima, prepara-se para endividar o país em mais 30 mil milhões de euros, que é o que diz o programa do Partido Socialista, levando em conta a dívida prevista e o produto estimado. Minhas amigas e meus amigos, queria dar-vos também uma palavra sobre a governabilidade de Portugal, que é o que está em causa no próximo domingo. Esta eleição não é entre a esquerda e a direita, é entre o passado e o futuro. Esta eleição não é entre socialismo, social-democracia ou democracia cristã, é entre recuar ou avançar.
E isto é tanto mais verdade quanto nesta campanha temos de o dizer com frontalidade, como se faz aqui no Porto, houve uma campanha radical, inédita, conhecendo todos nós a tradição democrática do Partido Socialista. Eu admito que muitos eleitores socialistas estejam perplexos e incomodados com tanto radicalismo e com tanto esquerdismo. Chamo a atenção para a gravidade da primeira ameaça. Como pode dizer que é uma referência de estabilidade quem já garantiu que vota contra um orçamento de Estado que não conhece e bloqueia o programa do governo que os portugueses escolheram? Esse excesso, esse radicalismo, essa ameaça do eu ou o caos deve ter uma só resposta. Nem ele, nem o caos. Maioria e estabilidade. Mas, não contente com a ameaça de instabilidade, este Partido Socialista, muito diferente da tradição do socialismo democrático em Portugal, porventura em desespero, começa a insinuar que quer organizar uma frente radical para a gestão do país. Já o disse em Lousada e volto a dizê-lo aqui no Porto. Se o PS diz que tem um plano B, se, como sabemos, o PS não quer dialogar nem com o PSD nem com o CDS, então os eleitores têm todo o direito, em nome da transparência, a saber o que quer o PS. Com quem governaria? Com o Bloco de Esquerda? Com o Partido Comunista? Que consequências teriam essas alianças na relação de Portugal com o euro e com a Europa? Que coincidência de conceitos de democracia e de economia social de mercado existem entre esses partidos? Que impactos teriam tais alianças na nossa economia? É dever do Partido Socialista não deixar essa matéria na ambiguidade. Connosco, os portugueses sabem quem governa. Neste momento, com o Partido Socialista, não fazem ideia a quem eles entregarão o governo do país. Quero dizer-vos com toda a clareza, alianças de governo que ponham em causa a relação de Portugal com a Europa, onde estão a grande maioria das nossas exportações, de onde vêm a grande maioria dos investimentos. Alianças de governo que se ponham a discutir o euro como se estivéssemos numa discussão académica e não a tratar da vida das pessoas de todos os dias. Alianças de governo que queiram pôr em causa a pertença de Portugal à Europa ou a pertença de Portugal ao euro, têm consequências. O fim da confiança, a paragem do crescimento, a saída dos investidores, o desemprego de novo a subir, as falências de novo a acontecer e uma crise enorme na reputação internacional de Portugal, em vez de nos aproximarmos dos países mais desenvolvidos da Europa, que é o sonho de cada um de nós, íamos aproximar-nos da Grécia e do seu terceiro resgate. Minhas amigas e meus amigos, termino dizendo-vos que para todos os que não querem o caos, para todos os que não são tentados pelo radicalismo, estamos a falar da grande maioria dos portugueses, tenham eles que filiação partidária tiverem,
tenham eles que simpatia doutrinária tiverem. A grande maioria dos portugueses é gente moderada, é gente sensata, é gente centrada. Nunca aderiu a radicalismos nem a extremismos. E não há de ser no próximo domingo. Os meus amigos, as eleições disputam-se voto a voto. Ficar em casa é um grande risco. É o risco de outros votos decidirem por nós. E nós queremos garantir, no próximo domingo, 4 anos com crescimento, 4 anos com emprego, 4 anos com investimento, 4 anos com confiança, e a condição para isso acontecer chama-se estabilidade política. E só esta coligação a pode oferecer. Interessam-nos pouco manuais de sobrevivência de líderes políticos que estão a pensar no que fazer à derrota. A nós interessa-nos o futuro, a estabilidade e o interesse nacional de ter um governo que sabe o que quer. Viva o Porto! Viva o Norte! Viva Portugal sempre!